Meus amigos, eu estou aqui na Secretaria da Fazenda com a secretária Sônia Molon para a gente falar um pouquinho sobre o IPTU. Muita gente se assustou achando que o IPTU teve um aumento, um reajuste acima da média, e parece que não é isso que aconteceu. Vamos tirar essas dúvidas hoje com a Sônia. Vem comigo. Sônia, obrigado por me receber aqui para a gente esclarecer sobre o carnê do IPTU. Muita gente quer saber o porquê que houve um aumento nos valores que estavam acostumados a pagar, houve uma atualização na planta de valores, houve um reajuste, o que aconteceu? Vamos esclarecer isso para a comunidade. Muito bem, Kaique, obrigada pela pergunta e pela oportunidade da tua audiência e a gente poder compartilhar um pouquinho de informações que de fato são bastante importantes para esclarecer as dúvidas que estão surgindo. O que aconteceu em 2022? Nós não tivemos nenhum aumento real, tampouco no imposto, não tivemos aumento real na taxa de lixo. O que nós tivemos? Apenas a atualização monetária pelo IPCA, que foi 10,74%. Esse foi o reajuste. Este foi o ajuste, correção monetária, inflação. Né? Inclusive nos anos anteriores era IGPM, que deu aquele percentual maior. Este último ano, então, nós alteramos a lei para usar um indexador menor, que foi o IPCA. Então, o acumulado dos 12 meses deu 10,74%. Essa é a diferença que vai constar no imposto. Muito bem. Mas as pessoas estão observando que em valores do ano passado para este ano teve algumas alterações. Quais são essas alterações? A primeira, Kaique, que nós observamos e que foi motivada por um questionamento que o Tribunal de Contas nos fez, em razão de que o município vinha arrecadando em torno de 5 milhões de receita nas taxas de lixo e despendia um valor de 10 milhões aproximadamente, o dobro, deu 4 milhões e quase 5 milhões de diferença de déficit entre o que arrecadamos em 2021 e o que gastamos com os serviços de lixo entre todas as empresas, nos questionando o porquê que a nossa taxa de lixo era insuficiente para cobrir o custo do serviço. Porque é importante que as pessoas entendam que o lixo, o recolhimento do lixo, é uma contraprestação. Então, eu presto o serviço e tenho que cobrar o custo desse serviço. Nem mais e nem menos. O IPTU não cobre isso. O IPTU tem uma outra destinação. O serviço que é prestado, como quando você vem no município e pede uma certidão, ou quando você vem aprovar um projeto, tem taxas que são calculadas para cobrir o custo desse serviço que é prestado. O lixo também é assim. Como o lixo é terceirizado, o município tem empresas licitadas que fazem o recolhimento tanto do lixo orgânico, como do lixo seletivo, como do lixo verde e resíduos sólidos. Então nós temos que calcular, criar um fator de divisibilidade que eu possa cobrar individualmente e cobrir este custo. Isso é o que a lei determina. Contudo, essa defasagem vem se mantendo há muitos anos e a gente teve que primeiro fazer um estudo para entender por quê. Se a nossa taxa era inferior, estava desatualizada, ou se ela estava com um valor insuficiente, enfim. A primeira coisa que nós constatamos é que a lei em Gramado do lixo orgânico e lixo seco, ela diz que a taxa deve ser cobrada em razão da frequência do recolhimento. Ou seja, se o caminhão passa na sua rua uma vez por semana, a lei traz na tabela já o valor de uma vez por semana do recolhimento. Se na sua rua o caminhão passa 2 vezes por semana, a mesma tabelinha vai ter lá um valorzinho um pouquinho maior, e assim sucessivamente até o recolhimento diário. Então, a lei já tem isso, e isso não foi feito este ano, essa lei vigora há muitos anos. Ela só foi atualizada nos 10,73%. Só que o que nós constatamos? Que dentro da mesma rua, por exemplo, peguemos uma rua qualquer, Tristão de Oliveira, tá? Lá na Tristão de Oliveira, o caminhão passa diariamente. Então, todos os proprietários de imóveis da Tristão de Oliveira deveriam pagar a taxa conforme a lei estabelece, com recolhimento diário, 7 dias por semana. No entanto, no cadastro do município, nós encontramos informações diversas. Algumas propriedades tinham informação de 2 vezes por semana, outras 3, outras 5. Ao longo dos últimos anos, a gente não sabe a razão específica, esse cadastro foi
se perdendo, não foi sendo atualizado, não seguiu rigorosamente para todos os proprietários a informação igual, isonômica, como deveria. O que nós fizemos? Pegamos a tabela que é feita pela Secretaria do Meio Ambiente, do serviço prestado, verificamos a frequência que cada bairro e rua recebe de serviço e passamos isso para o nosso cadastro. Porque, por exemplo, esse exemplo da questão de Oliveira, tinha gente que tinha o recolhimento do lixo diário, mas pagava como se fosse 2 vezes por semana. Exatamente. E outros pagavam como 5. Então, aí não era justo. Exato, Kaique. E inclusive é ilegal, porque se a lei diz que eu devo cobrar de acordo com a tabela que está aprovada no Código Tributário com essas informações de frequência, eu não tenho condições, na verdade, nem posso, para um contribuinte aplicar de uma forma, para outro aplicar de outra, porque o serviço é o mesmo, né? Todos recebem mesmo serviço prestado. Então, o que nós fizemos foi levar para dentro do cadastro de cada rua a informação correta da frequência. E isso representou, em alguns casos, uma diferença. Então, a pessoa verifica no seu carnezinho que o ano passado ela pagava R$220 de lixo, este ano está R$350. Então, a primeira sensação que a pessoa tem é que houve um aumento no IPTU. Mas não foi isso que aconteceu. Foi uma informação atualizada em relação a esse recolhimento, a frequência com que o serviço é prestado, que inclusive é importante que o munícipe verifique qual é a frequência que está cadastrada e até nos diga se porventura o serviço não acontece daquela forma. Porque se eu te cobro o recolhimento de 5 vezes por semana, é importante que você me diga, sim, Sônia, o caminhão está passando na minha rua, ou não está, que daí nós temos que verificar, porque esse serviço é terceirizado e se porventura ele não está sendo cumprido, também requer uma ação nossa, entende? Mas o que não pode acontecer é nós ficarmos cobrando de um munícipe uma frequência, de outro outra, com valores distintos. Isso não está correto, isso não é legal e essa atualização ocorreu este ano. Então, é importante dizer que não foi aumento de valor, não foi aumento de IPTU, foi uma adequação cadastral das frequências de recolhimento de lixo orgânico e lixo seco que são efetivamente prestadas e que estão em desconformidade na informação de alguns cadastros. Isso, se alguém de repente teve a taxa de lixo dobrada ou até cobrada mais do que o dobro, é porque de repente pagava 2 vezes e agora está pagando 5. Importante que ela verifique se de fato é 5 vezes que o caminhão passa, então está correta a cobrança. É 2 como era ano passado? Então temos que reverificar. Então nenhum problema das pessoas nos ligarem, de virem aqui, de nos mandarem e-mail, WhatsApp, enfim, qualquer canal de comunicação. Nós temos recebido muitas pessoas tirando dúvidas, mas à medida que a gente explica e demonstra e a pessoa atesta que a frequência do lixo efetivamente é aquela que a gente passou a cobrar, as pessoas entendem e também entendem, Kaique, a importância de prestar um bom serviço. Porque quando nós tivemos aquela situação no final do ano que a empresa parou o recolhimento e que nós tivemos por poucos dias o acúmulo do lixo, a gente percebeu o quanto uma cidade com lixo incomoda, o quanto isso não pertence a Gramado, né? Nós temos esse ícone de ser uma cidade elogiada, visitada, porque nós temos essa condição, né? Entre as quais a limpeza urbana. E nessa taxa tá englobado, não é só o lixeiro que passa ali pegando o saco e jogando no caminhão. Tem toda uma cadeia, sem né? dúvida. De destinação do lixo. O lixo ele é recolhido, ele é levado para triagem, depois é feito o transbordo. Nós pagamos para o aterro receber em outro município por tonelada, quer dizer, o processo do lixo, ele é amplo, complexo. Então, claro, a gente lá na nossa residência, a gente não tem essa percepção, né? A gente coloca o lixo lá externamente e acredita que o custo do serviço é o recolhimento tão só, mas não é isso. E cada vez mais o cuidado com o meio ambiente se torna importante, né? E a gente tem falado muito de a gente trabalhar a cultura também dos nossos jovens, para que a gente tenha efetivamente nas gerações futuras melhorias, né, com relação à separação do lixo, com relação a medidas assim de compostagem e outras iniciativas que vão diminuir o volume. Quando isso acontecer, Kaique, talvez a gente possa diminuir a frequência,
talvez a gente tenha menos lixo para destinar e isso vai refletir nos custos. Mas hoje o município, com esse déficit, ele tem um custo muito grande e ele teve que fazer essa adequação aqui para que ele cubra no mínimo, ou pelo menos se aproxime do custo do serviço, porque a gente acredita que ainda assim não haverá a cobertura dos nossos custos. Hoje o município tem um dispêndio de superior a 10 milhões de reais ano entre o recolhimento do lixo orgânico, seco e também o lixo verde com resíduos sólidos. Que isso também é uma coisa que está impactando nessa taxa, né? Que o lixo verde, parece que ele só era cobrado em 3 bairros e agora ele é feito em toda a cidade. Né? Exatamente, Kaique. O que aconteceu com o lixo verde? Também não é nenhuma novidade da lei, ela já vigora há muitos anos, o fato é que ela não estava sendo corretamente aplicada. Veja, quando essa taxa de lixo verde e resíduos sólidos foi criada há muitos anos, ela foi criada em razão de serviços que eram prestados nestes 3 bairros que tu referiste, Lago Negro, Bavária e Planalto, que eram os bairros mais arborizados. Com o tempo, a cidade toda passou a exigir e a necessitar desse serviço. Então, aquele serviço que inicialmente era prestado somente nesses locais, ele foi sendo estendido para toda a cidade. O lixo verde, para esclarecer as pessoas, o que seria? Seria o poda, seria resto de grama, mas nesse recolhimento, que são feitos pelas zeladorias, entra resto de madeira, entra lixo eletrônico, entra qualquer lixo que não é levado pelo seletivo e pelo lixo orgânico. O excedente, digamos assim, quem leva são essas empresas, são as zeladorias, e também o município então tem só nesse serviço em torno de 3 milhões de reais ano de custo e arrecadava menos de 200 mil, para tu teres uma ideia, porque apenas esses 3 bairros contribuíam. O total do gasto do município de Gramado com lixo é 10 milhões por ano? No ano de 2021, faltou um pouquinho para 10 milhões de reais. E a arrecadação era quanto? A arrecadação passou um pouquinho de 5 milhões e 400 mil mais ou menos, então nós tivemos um déficit em 2021 entre o que arrecadamos e o que pagamos no serviço do lixo, faltou um pouco para 5 milhões, 4 milhões e alguma coisa. E aí, para pagar déficit. Isso, o município tira de outras áreas. Tira do bolo. Então, por isso que o tribunal vem nos cobrando. Porque quando eu digo que eu me recorro a outras fontes de recurso, eu deixo de aplicar aquele montante na educação, na saúde, em obras, em outras infraestruturas que são importantes para o município. E não é no correto. A taxa, ela tem que cobrir o custo do serviço. Esse é o conceito. Com a medida que eu te presto um serviço, eu tenho que receber por ele um valor correto e justo. Nem ganhar a mais do que eu gasto, tampouco receber a menos. Então, o lixo a gente sempre tem que acompanhar e, no mínimo, repassar o custo daquilo que a gente presta. E de forma isonômica. E com essa atualização da tabela, vocês acham que vão conseguir cobrir esse custo? Não, ainda não. Nós vamos nos aproximar. Com essa atualização, que foi adequar o cadastro às frequências corretas, com a extensão do lixo verde e resíduos sólidos para todos os bairros que recebem o serviço, e mais um valor agregado para os grandes geradores de lixo, que são as empresas que geram muito lixo, como os parques, como os restaurantes, hotéis, como as fábricas de alimentos, entre outros, falando de festas, que são segmentos que geram um lixo muito volumoso e passaram a partir deste ano a pagar um valor adicional. Com essas medidas a gente vai se aproximar, ou seja, vai minimizar o déficit. Mas eu acredito que ainda não será suficiente, mas é uma medida importante. O tribunal estava esperando que o município tomasse alguma medida em relação ao lixo, e agora então nós vamos conseguir demonstrar que sim, que fizemos algum ajuste, né, que não foi nenhum aumento, não mudamos a tabela, não mudamos o critério que é o recolhimento pela frequência, nós apenas passamos a informação correta para os cadastros, porque não é justo que você ou qualquer munícipe recolha por uma frequência e o vizinho recolha por outra. Não é verdade? Porque o serviço é o mesmo e nós temos que ter a isonomia, né, na prestação e na cobrança dos nossos tributos. Bom, senhor, acho que ficou esclarecido, então, você que teve aí o valor do seu IPTU alterado e achou que aumentou o IPTU, já dá uma olhadinha aí na sua taxa de lixo, veja a frequência. Ali tem a informação no carnê? Não tem a informação, por isso que é importante que o munícipe que identificar na taxa de lixo uma diferença e tenha dúvida,
faça consulta conosco. Nós podemos disponibilizar inclusive a tabela, porque daí pela tabela ele identifica pelo valor ali qual é a frequência que está cadastrada. Mas te querendo vir à Secretaria da Fazenda ou nos mandar um e-mail, ou enfim, ligar, nós temos vários canais de atendimento. Qual o e-mail? Vamos botar aqui o e-mail. Olha, no carnezinho, inclusive, tem ali o canal, que a gente tem toda a informação referente aos nossos contatos. Olha, aqui nós temos então 2 telefones de WhatsApp, que é o 999000658 ou 984017751. Aparecendo aqui para você. E ainda o nosso e-mail imobiliário@gramado.rs.gov.br. Então nós ficamos à disposição por esses canais, mais os canais de telefone e presencialmente, obviamente, nós estamos em atendimento todos os dias aqui para tirar quaisquer dúvidas. E lembrar a todos que nós postamos os carnês de IPTU a semana passada, né, um volume bastante representativo, são 38 mil carnês, então a gente sabe que a estrutura dos Correios ela é limitada. Então, se porventura o município não receber até quarta, quinta-feira da semana que vem vencimento é na sexta, dia 25, por gentileza, nos contate ou acesse o nosso site para imprimir a segunda via do carnezinho. Não deixe de fazer o seu recolhimento, quem desejar pagar na cota única, porque o desconto é bastante representativo, né? 10% para quem tem dívidas ou parcelamento de dívidas e 15% para quem está totalmente em dia com seus impostos. Então, essa data não será prorrogada, é importante que as pessoas observem isso. Não chegando o carnezinho pelo correio, busque a segunda via do carnê para não perder a data de pagamento. Lembre que é na véspera do carnaval, né? Não viaje, não vá pular carnaval sem verificar o seu IPTU, porque depois, quando a gente retornar em março, infelizmente a gente não poderá mais receber nesse desconto que é mais representativo, que é dos 15%. Muito bem, esclarecido. Obrigado, Sônia. Muito obrigada, Kaique, e obrigada a todos que nos ouviram. Até logo. Até a próxima.